Deuteronômio, capítulo 23. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Versículo 5. Quando o Senhor ordenou que fosse construído um santuário para a sua habitação, limites foram estabelecidos a fim de manter a santidade daquele lugar. A determinados grupos de pessoas foi proibido o acesso tanto às assembleias santas quanto ao próprio tabernáculo. Deus reprovava a mutilação de membros, que geralmente era realizada em cultos pagãos. Por isso, os eunucos eram privados de participar das reuniões santas de Israel. Isto não incluía, contudo, aqueles que eram castrados por acidente ou doença, que não haviam escolhido tal condição, ou aos que conhecessem o Senhor após a mutilação. Leia Isaías capítulo 56, versículos 3 ao 5. Os Amonitas e os Moabitas, descendentes da relação incestuosa de Ló com suas filhas, e os povos que negaram ajudar Israel no deserto, também não podiam participar das assembleias. Porém, a história de Ruth e a Moabita revela a natureza redentora de um Deus pessoal que deseja mudar a nossa história. E o povo que era proibido de participar das assembleias solenes através de uma mulher que resolveu fazer a diferença, foi incluído pelo Senhor na genealogia de Jesus Cristo. Leia Mateus capítulo 1, versículo 5. A limpeza do acampamento e a higiene pessoal dos filhos de Israel eram questões que deveriam ser levadas a sério. Deus estabeleceu regras que protegiam o povo contra doenças infecciosas e mantinham um acampamento limpo, simbolizando a pureza de um povo cujo Deus andava no meio dele. A prostituição e a sodomia, homossexualismo, também eram considerados por Deus como imundície e abominação, e de forma alguma poderia participar da comunhão os que tais coisas praticassem. Não podemos esquecer de que quando Jesus estendeu perdão à mulher adúltera, ele também lhe falou: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Jesus revelou aos filhos de Israel o estilo de vida que eles deveriam ter praticado, se tão somente tivessem submetido seus corações ao governo de Deus. O seu ministério terrestre estabeleceu o verdadeiro cumprimento da lei, que é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Fosse Israel sensível à voz de Deus, e não teria se transformado na nação que desprezava os estrangeiros, que matava sem piedade e que rejeitou o seu Salvador. Israel não reconheceu o tempo de sua salvação, porque não conhecia o Senhor que lhe veio salvar. Corremos o mesmo perigo, a menos que busquemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. João capítulo 17, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Deixemos que o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5, nos purifique e nos habilite para o encontro com o Senhor nos ares. Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos do amor e da misericórdia de Deus. Rosana Garcia Barros.